Como saber os pares que devemos operar na semana? Essa pergunta, Aurélio, é muito relevante, tá? O que é que você tem que fazer para os pares que você vai operar na semana? E aí, irmão, a dica é muito simples. O ideal é que você sempre observe os mesmos pares e não fique trocando de par com base na semana. Então, por exemplo, essa semana vai ser muito movimentada para euro, então vou operar euro. Essa semana vai ser muito movimentada para JPY, vou movimentar JPY. Não funciona necessariamente assim, irmão, entende? Então, assim, o ideal é você ter, inclusive no plano de trade, eu expliquei isso pro pessoal lá na comunidade, que é o seguinte: você tem que ter pelo menos 5 pares que você analisa, tá? 5 pares que você faz as suas análises. 5 pares. Desses 5 pares que você faz análise, você vai ter 3 pares onde você vai fazer as suas operações principais. E aí você vai dizer para mim, Tony, é ideal que todo mundo tenha 3 pares? Não. Se você tiver só um par, tem gente na comunidade que opera só Shao, tem gente na comunidade que opera só HK50, tem gente na comunidade que opera só B3. Então, assim, não necessariamente você precisa operar vários pares. Para você, não sei se você está começando, Aurélio, mas se você estiver começando, aí seria o ideal, tá? Porque você começa a se adaptar à movimentação daquele par durante o mercado, durante o mês inteiro, não necessariamente mudando com o decorrer da semana, tá? Tony, quando devemos pegar uma operação no toque em um POI? Essa pergunta do Panini, ela é muito interessante, tá? Muito interessante. Panini, é o seguinte, irmão, vou te explicar isso agora. Sabe o que é que acontece? Quando a gente está observando a movimentação de mercado, e, por exemplo, você vai tirar o tamanho da região de interesse, o tamanho do seu POI, que POI, para quem não sabe, é Point of Interest, né? Então, por exemplo, você vê, olha o tamanho desse POI em EURUSD, olha o tamanho da região de supply, são quase 25, 26 pips. Então, quando for uma região de supply muito maior, e aqui eu estou observando, tá? Uma de 5 minutos, se eu não me engano, essa supply uma supply zone de 5 minutos. Mas, por exemplo, quando a gente viu aqui aquela região de demanda aqui, ó, a região de demanda, ela tá marcada numa hora. Olha quantos pips a gente tem aqui de movimentação. Olha isso aqui. Olha quantos pips a gente tem de movimentação. 26 pips. Então, quando a região de interesse ela for ampla, o ideal é você fazer um filtro, tá? Porque aqui vai uma virada aí para vocês também. Prestem atenção nisso, tá? Ó, um order block, uma região de demanda. Vamos supor que aqui é um order... Eu vou explicar isso para vocês claramente, tá? Ó, vamos supor que aqui é uma região de demanda em um order block de 4 horas. Um order block, ele não é uma ordem. Um order block é um bloco de ordens. Então, existem várias ordens dentro de um order block, tá? Então, a gente tem ordem aqui, a gente tem ordem aqui, ordem aqui, ordem aqui, ordem aqui, ordem aqui, ordem aqui, ordem aqui. A gente não sabe dentro desse quadrante aonde as ordens estão de fato posicionadas. A gente só vai saber quando de fato o mercado vir fazendo a liquidação, chegar em um momento, quebrar a estrutura e seguir o fluxo. Aí a gente vai ter a noção da mitigação, porque as ordens aqui estão muito espalhadas. Qual seria um filtro para você fazer inicial? Você pode utilizar Premium Discount para isso também. Dentro da região de demanda grande, você pode filtrar aqui nos 50% e considerar fazer uma operação apenas abaixo dos 50%, né? Ou ao invés, aqui por exemplo, se você fosse fazer uma operação aqui de apenas o toque, você colocaria o seu stop aqui, né, abaixo, seu take lá em cima. Ok. Só que se você fizer a operação apenas de 50%, você já otimizou pra caramba a sua entrada, entende? Então isso aqui é uma coisa. Aí entra na sua pergunta, como que a gente faz para executar quando o mercado ele chega apenas no toque? Quando a região de interesse ela já estiver filtrada, tá? Quando a região de interesse já estiver filtrada. Como, por exemplo, aqui, pós-toque na região de supply, que já tinha sido feito um filtro, não tem a necessidade de, por exemplo, aqui nessas regiões de FIBO são pós também, só que são pós muito mais filtrados. Então aqui, se o mercado chega até um pós de FIBO aqui para mim, quantos pips tem nessa movimentação desse pós? Olha quantos pips tem aqui. Não tem nem um pip, tem 0,9 pip. Então assim, não existe a necessidade de eu fazer um filtro aqui, entende? Eu posso fazer execução direta. Posso fazer execução direta, porque não é uma margem amostral assim muito grande, entende? Então, quanto mais filtrado for o seu POI, aí você pode executar a operação sem problema nenhum. Da mesma forma, quando a gente tem uma movimentação de fair value gap, né? A gente pode ter isso aqui no mercado, ó.
praticamente isso, Fair Value. Ó, aqui. Aqui. Eu não preciso fazer um filtro dessa região de FVG, entende? Ó. Deixa eu colocar aqui outra cor. Ó, a gente não precisa necessariamente fazer um filtro aqui do FVG. O mercado vem retestar essa região, eu só compro. Entende? Então não preciso fazer um filtro quando a margem amostral do ponto de interesse ela for menor, tá? Mas se a região de oferta e demanda ela for muito grande, principalmente em regiões de 4 horas, de 1 hora, aí sim você deve fazer o filtro, ok?